Nosso curso de especialização em Teologia Paulina, a Ética em Paulo, um ponto de partida, página 54. Todo pensar teológico ou não tem como ponto de partida um ou mais eixos orientadores, que também poderiam ser denominados de paradigmas, não estivesse essa palavra tão desgastada. Um dos eixos orientadores ou fios condutores do pensamento de Paulo é de natureza teleológica em relação ao ser humano, já que procura explicar a razão de estarmos aqui, a finalidade da nossa existência. Segundo Paulo, do ponto de vista teleológico, o homem foi criado para viver para a glória de Deus. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Observe que o texto menciona duas cláusulas inclusivas: qualquer outra coisa e façam tudo. Então o Dr. Estélio Regger está dizendo, ponto de partida para a gente falar sobre a ética de Paulo é a teleologia, não é teologia, tá bem? Teleologia é a palavra telos, no grego é fim ou finalidade. Para que isso foi criado? Finalidade. Com que finalidade nós estamos aqui? Então é teleologia, é o estudo que estuda as finalidades. E Paulo fala, bom, para que o ser humano foi criado? Aí o Estélio Regger cita 1 Coríntios 10, 31. Quer comer, quer beber ou fazer qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória de Deus. O breve catecismo de Westminster, tá? E o catecismo maior também fala, o catecismo de Lutero também fala, o homem foi criado para a glória de Deus. Deus criou o homem para a sua glória, para que através do homem a glória de Deus se resplandeça, se expanda. Então, a finalidade da sua existência é para a glória de Deus. Lembrando do episódio do Senhor Jesus com Lázaro, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas para que se manifestem as obras de Deus, para que Deus seja glorificado naquela morte de Lázaro. E Paulo generaliza, ele fala, você está comendo? Tem que glorificar a Deus. Está bebendo? Glorificar a Deus. Qualquer outra coisa é para a glória de Deus. Aí a gente entra em parafuso, mas aí o apóstolo Paulo amplia dizendo o seguinte, olha, todas as coisas é muita coisa, né? Eu pensando na minha vida, eu falo, não, isso aqui não é para a glória de Deus de jeito nenhum, sabe? A morte que você acabou de citar aí das crianças aí, ou do não, isso aqui não glorifica a Deus de jeito nenhum. Aí Paulo fala, todas as coisas contribuem conjuntamente, formam um conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Opa! Todas as coisas é muita coisa, sim. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Quer comais, quer bebais, tudo é para a glória de Deus. Você vive para glorificar a Deus e a sua vida glorifica a Deus, quer na vida e quer na morte, diz o apóstolo Paulo. Tem uma teleologia. Essa teleologia, o apóstolo Paulo, ele amplia, meus irmãos. Quer dizer, é um negócio tão fora da nossa mão, que ele pega e fala o seguinte, olha, aprove a Deus, né? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Como assim? Todas as coisas Deus vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas significa céu, terra, mundo dos mortos. Aí Paulo fala principados, potestades, dominações, vivos e mortos. Ele é a coroa da criação. Ele é o gerente da criação. Ele é a glória de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele é a glória de Deus. É tornar a congregar em Cristo todas as coisas. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Então não cabe na nossa teologia, porque a gente tem as contradições, as coisas ruins, coisas horríveis, tragédias, que você fala, não é possível, isso aqui não é possível, não está acontecendo comigo, está acontecendo. Não é para mim, é para você. Mas isso aqui vai glorificar a Deus em quê? Em que isso aqui está glorificando a Deus? Só se for na faixa do meu carro, que na minha consciência não está. De jeito nenhum. Paulo fala, não, ele torna a congregar em Cristo todas as coisas nesta dispensação, tá? Porque essa dispensação aqui é a dispensação da plenitude dos tempos. Já chegou a dispensação. Então, nesse tempo presente,
as coisas estão sendo agregadas aos pés do Senhor Jesus, e isso está redundando em glória para Deus. Aí Paulo fala: então eu vou ficar contente com isso, vou ficar contente, porque até quando eu estou fraco, eu estou forte, porque até na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa, até com o espinho na carne a graça de Deus se manifesta, com o espinho na carne. Espinho na carne é uma metáfora para dizer que aquilo que você luta não tem jeito, é uma metáfora, não vamos interpretar isso literalmente, mas como o que acontece com qualquer um de nós, você vai lutar contra os seus aguilhões e os aguilhões vão ficar ali o tempo inteiro. Então a sua vida está glorificando a Deus. Até a vida de Jó glorificou a Deus. É como que a vida de Jó glorificou a Deus? O camarada, ele passou 38 capítulos reclamando da má sorte dele, mas glorificou a Deus. Vede a paciência de Jó, cita o apóstolo Tiago. Pode ver, imita lá a paciência de Jó, porque a tribulação gera a paciência. Quer ser uma pessoa paciente? Quero, Senhor, dá-me paciência. Então é por isso que você está passando pelo que você está passando. Aí o Senhor Jesus fala: e na paciência ganhareis as vossas almas. Na paciência vou ganhar minha alma. Sede pacientes, né? Até a vinda do Senhor. É igual o lavrador. O lavrador vai lá, cuida da terra e tem que ter paciência para que as estações vão se processando até ele pegar a primeira e a segunda lavra, e depois ele poder de novo continuar. Então esse negócio de esperei com paciência pelo Senhor é sério. Sabe o que é esperei? Pode ler o Salmo, vamos ler o Salmo, né? Vamos ler o Salmo, Salmo 40. A expressão é de misericórdia. Salmo 40. Então algumas traduções dizem pelo Senhor e outras no Senhor, tá bom? Mas aqui a ideia é pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo que ele estava andando normal, terra firme, caiu no charco de lodo, caiu na areia movediça. Vocês lembram aquele filme do Tarzan? Eu ficava apavorado com aquele filme do Tarzan, né? Lá na África, lá, os caras caíam na areia movediça e sendo engolido, né? Pelaquela areia movediça. É isso aqui que aconteceu com o salmista. Está andando em chão firme, caiu no charco, aí começou a se debater. E conforme você vai se debatendo, o negócio vai grudando no seu pé e o barro vai te puxando para o fundo. Então, quanto mais você está numa situação complicada e que você quer sair dela, pior. Aí ele falou: opa, esperei com paciência pelo Senhor. O Senhor tem que vir me salvar aqui. Eu tenho que vir me salvar, porque se eu ficar me debatendo, eu vou me afogar na minha própria lama. Aí ele fala: e o Senhor se inclinou para mim. O Senhor foi lá, deu a mão para o cara que estava lá no charco de lodo e veio tirando ele. Depois que tirou ele do charco de lodo, aí colocou ele nos pés, numa rocha firme. E ele começou a cantar. Então essa é a firmeza que nós vamos ter aqui, de dizer o seguinte: o que você e eu vivemos tem uma finalidade. Deus está extraindo glória daquilo que você está vivendo, inclusive produzindo paciência em você por meio das tribulações que abundam, diz o apóstolo Paulo. Assim como as aflições de Cristo abundam por nosso intermédio, Paulo diz que as aflições são superabundantes. E todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padece perseguições. E isso para que na vossa paciência você recolha a sua alma, você ganha a sua alma. Espera com paciência pelo Senhor. Se Ele não te tirar, a areia movediça vence. E quando a gente está com problema, a gente se debate bastante, né? Muito, para resolver logo, porque ninguém quer morrer afogado e morre tentando solucionar. Isso aqui, aí depois ele vai falar, né? Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Confia no Senhor. Lembrando também de Jeremias 17, né? Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Então a gente faz um contraste, né? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Então esperar do homem um livramento quer dizer que você vai ficar por ali mesmo, mas você espera pelo Senhor, e o Senhor não deixará você morto debaixo da sua carga, porque o Velho Testamento diz: se você encontrar o boi do seu inimigo extraviado debaixo da carga, você retira a carga e devolve o boi para o inimigo. E não é de boi que Jesus está falando, ou o Velho Testamento está falando de pessoas.
Quer dizer que se ele manda trazer de volta até o boi do inimigo, quanto mais nós que não somos boi, vai retirar a carga e vai nos socorrer. É bom fazer essas citações, irmãos, porque esse Velho Testamento está todo na mente do apóstolo Paulo. Tudo que eu estou falando para os irmãos aqui, Paulo tem de cor e salteado. Eles memorizavam o Velho Testamento. Eu vou escrever o Novo Testamento. Tem que ter uma fonte. Qual que é a fonte de Paulo? A ética do Antigo Testamento. Mas passa por Paulo. O senhor quer fazer uma pergunta? Esse espírito. Oi? A Bíblia não é nada de esperar. Espírito de paciência. Sim. Tem tempo. Não, é do paciente que está na UTI. Esperar. Esperar de esperança. A ideia do paciente aqui é o camarada que entrou pelo hospital e só sai curado. Né? Se não está curado, então tem que ficar nessa paciência, né? E a paciência é um fator importantíssimo para que a gente não perca, né? A fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. Então a gente vê aqui, ó, na queda, tá respondido? Tá bom? Tá bom? Na queda, o ser humano, querendo ser Deus, se desviou desse propósito. Por isso, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A melhor tradução para destituídos, aí ele cita aqui a palavra grega, é ter falta, ter necessidade, ser inferior ou menos que. Na voz passiva, que é o caso do texto original, pode ainda significar ter importância inferior. Então esse destituído é como se fôssemos um general que foi destituído das suas patentes. Agora é um civil comum. Nós fomos destituídos de uma glória. Nós tínhamos uma glória de Deus em Adão, foi criado para ser coroa da criação. Essa glória que havia em Adão são as patentes, nossas habilidades, nossas faculdades, a compreensão que a gente teria das coisas de Deus com facilidade, com simplicidade, a vida eterna, que era só comer do fruto da árvore, quer dizer, a longevidade, a jovialidade, a sabedoria, todas as faculdades que a gente tinha, comunhão plena com Deus, sem nenhuma desconfiança dele. Isso aí era a glória de Deus. Perdemos as patentes. Então nós estamos depostos da glória de Deus. Todos pecaram e foram depostos da glória de Deus, destituídos. Perdemos as patentes. Agora que a gente perdeu a patente, o que nós somos? Somos um homem animal, né? O homem animal que não entende as coisas do Espírito, o homem natural, que diz o apóstolo Paulo. O homem natural não entende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode discerni-las porque só se discerne espiritualmente. Nós perdemos essa habilidade espiritual de ter fé em Deus. O que é natural? É desconfiar. Natural é ficar cabreiro. Estão tentando me enganar, o Deus não existe. Isso é natural. Então o que é sobrenatural? É crer em Deus. Crer em Deus, crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam, como dizem as Escrituras. Isso aí é o homem espiritual. Nós fomos destituídos dessa glória. Aí ele fala, em outras palavras, com a queda, o ser humano passou a ter carência de um estado de vida exatamente como aquele para o qual foi criado. Imagine um carro sem motor, ou que não obedece aos comandos que lhe são solicitados, não consegue desempenhar a função ou atingir o objetivo para o qual foi produzido. O que acontece o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala, a criação ficou sujeita à vaidade. Então nós tínhamos a glória de Deus que preenchia o sentido da vida. A gente não tinha que ter filosofia, não é necessário ter filosofia. A filosofia vai buscar o sentido da vida, não era necessário. Você estava no jardim de Deus e a glória de Deus era o sentido de todas as coisas. Comunhão com Deus, harmonia com a natureza, tranquilidade com os animais que não tinham ferocidade, os animais não eram ferozes, não eram nocivos, tudo tinha sentido. Aí Paulo fala, mas a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, foi Deus. Então Deus sujeitou a criação à vaidade. A palavra vaidade significa fumaça, ilusão, vazio, não tem sentido. O mundo perdeu o sentido dele, o próprio mundo perdeu o sentido. É como quando você gosta muito de uma pessoa, muito, e essa pessoa
morre. Quem ocupa o lugar dela? Ninguém. Ficou vazio. Ficou vazio. Ah, vou colocar outra aqui. Não tem outra igual. Não tem outra igual que vai viver com você o que você viveu. Tem outro filho, né? Um filho, por exemplo, que é o exemplo que o irmão estava dando aqui. Então nós vamos colocar apetrechos no lugar da glória de Deus. Religião, ciência, diversão, filosofias. Nós vamos colocar apetrechos, mais ou menos como acontece no carnaval. Então no carnaval o pessoal se veste de bicho, né? Pena de pavão, se veste de bicho, de macaco, de leão, de andorinha, de gazela, de tudo. Eles estão fantasiados. Mas aí você olha para aquela fantasia, é a pessoa? Não. O que ele está fazendo? Ele está ali buscando um apetrecho para poder dizer o seguinte: esse aqui é o nosso glamour, é onde vem as alegorias, né, que é a ampliação do glamour. Só que a vida em si, né, ela é essa representação de teatro que a gente tem mesmo. Coloca coisas no lugar, porque não tem a glória de Deus. Não tem sentido. Então a gente come, a gente bebe para quê? O livro de Eclesiastes fala: comamos e bebamos. Por quê? Pelo menos a gente morre de barriga cheia, né? Mais ou menos. Pelo menos isso. No mínimo, né? O livro de Eclesiastes fala: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida não tem sentido. Aí vocês falam: mas isso é sério? É sério. Tem um movimento na filosofia chamado de niilismo. Niilismo. A expressão latina, né? Nihilo, que é nada. Então, o niilismo é uma filosofia de homens que tinham grande fé em Deus. Eles tinham fé nas escrituras, tinham fé na religião, mas aí o cérebro começou a trabalhar. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ou a Primeira Guerra Mundial. Geralmente eles estão passando por alguma guerra. E na guerra, meus irmãos, a gente não tem essa experiência, né? Nós não tivemos a experiência da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente chegou aqui, a Segunda Guerra já tinha um tempo que tinha acabado. Mas quem vive em estado de guerra fala: que sentido que tem isso aqui? Acordar pela manhã e dormir à noite. Como? No meio dos escombros, no meio dos mortos, com a barriga vazia, fome, bombas caindo, gente fugindo de um lado para o outro, uma miséria lascada, e os caras disputando pedaço de terra, poder. Então na guerra não tem sentido viver, não tem sentido. Você vai viver para quê? Aí você é um soldado, aí o pessoal vai lá e invade a sua casa, mata a sua filha, estupra a sua filha, mata a sua esposa, seu filho, rouba as suas terras e ainda pega você, coloca uma corrente e te leva para a escravidão. Perdeu o sentido. Então o niilismo, ele é uma filosofia que ele nasce da tragédia humana. É as pessoas falando: onde está Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Está faltando Deus no mundo. Não é possível que Deus exista e Ele está, sabe, de boa, vendo tanta coisa ruim acontecer com todo mundo. Aí não surgiu os filósofos que antes tinham muita fé em Deus, crente de igreja, dízimo, esse negócio todo, passou por uma tragédia, Deus se afastou do mundo. Não é possível, eu não posso acreditar num Deus tão alienado das coisas que acontecem, tão ruim para muita gente boa, crianças, velhos, sabe? Gente que não está participando da disputa de poder, mas está sofrendo com a disputa de poder. Niilismo. O mundo não tem sentido. Não é possível. Então, para mim que estou na minha torre de marfim, que estou com a minha conta bancária que tem lá um saldo provisionado, sabe? Eu posso chegar, trocar de carro, ir ali, falar: vou trocar os móveis da minha casa toda. É uma coisa eu falar mal do niilismo, né? Esses niilistas não sabem o que é a vida. Agora, se você passar por esses esvaziamentos, não tem sentido. Simplesmente não tem sentido. Você ser uma pessoa boa. Boa sim, socialmente bom. Não é bom para Deus. Bom para você e para as pessoas que você conhece. Mas, de repente, tudo vai para o espaço. Já era. Não tem. Aí surgiu o niilismo. E os filósofos niilistas são altamente criativos, muito competentes no argumento, muito competentes mesmo. Eles convencem você, eles mostram que o mundo não tem sentido, não tem uma teleologia, um Deus criador cuidando de nada, porque se esse Deus criador está cuidando de alguma coisa, está cuidando só da estirpe dele, só dos anjos dele, da casa dele, porque o resto abandonou. É muito ruim. Se eu estivesse vivendo na guerra mais ou menos, teria que ter uma fé sobrenatural para continuar acreditando em Deus. Teria que ter. Os soldados, eles têm, né? Eles têm essa fé sobrenatural porque é a única esperança que eles têm também, de Deus pegar aí do outro lado.
vai morrer mesmo, né? Não vai voltar, a maioria não volta, um grande número não volta. Se volta, volta decepado, volta louco. Muitos soldados que voltaram da guerra passaram o resto da vida vegetando por causa dos traumas, ouvindo qualquer barulho de isqueiro, era uma bomba. Aí atacava a família, olha, ficou psicótico, atacava familiares, imaginando que era o inimigo, matou a esposa, matou a família inteira. Tiveram soldados que mataram a família inteira por causa dos traumas. Aí o exército foi lá e abafou as histórias, né? O soldado que matou a família inteira. Mas o pessoal agora está espalhando tudo, né? Para poder denunciar os males que a guerra causa. Então, o mundo ficou sujeito à vaidade, perdeu totalmente o sentido das coisas, não vale de nada, e a tragédia está aí, o mal está aí, é irreversível, a tragédia é irreversível, a tragédia não tem como você dar corda e voltar atrás. Até um dia desse meu filho perguntou para mim, foi ontem, ele perguntou: pai, se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor voltaria? Aí eu tive que falar para ele: filho, a vida é só para frente, a vida só anda, ela não retrocede, não tem marcha ré, né? Tem arrependimento, mas não tem marcha ré, não tem como fazer de novo. Deus não deu essa liberdade para nós. Então, já que é para administrar daqui para frente, vamos administrar daqui para frente. É o que tem para hoje. Mas nem todo mundo consegue. Então, perdeu-se o sentido porque nós perdemos a glória de Deus. É natural. Todos pecaram e perderam o sentido da vida. Perdeu, não tem. Até que faz o que Deus? Agora Deus vai trazer o sentido de volta. E o sentido de volta é o encontro com o Senhor Jesus. E agora a gente tem que falar um pouquinho sobre o encontro com o Senhor Jesus, tá, irmãos? A gente já falou aqui da primeira vez, né? O apóstolo Paulo foi buscar Deus lá no deserto, porque não estava encontrando em Jerusalém. Foi em Jerusalém e não encontrou, irmãos. Com os apóstolos não encontrou. Jesus encontrou ele no caminho de Damasco e depois ficou por isso mesmo. Demorou. Aí ele foi buscar Deus lá no deserto. Agora a gente volta a falar do tema do encontro com Deus, que nós temos que ter um encontro com Deus para a vida voltar a ter sentido. E esse encontro com Deus acontece no que o apóstolo Paulo chama de kenosis, tá? Kenosis, no esvaziamento. A palavra é esvaziamento. Então eu já falei para os irmãos da exíquia. A palavra exíquia significa silêncio, tá? Você fica em silêncio. Falei do ascetismo, que é o fato de você não ficar vivendo nos prazeres, né? Você se priva, ascetismo. Falei do quietismo, que é esperar Deus aquietar o seu coração, aquietar o seu coração em Deus, quietismo. E agora eu vou falar sobre a kenosis, movimento kenótico. Kenosis, com K. Kenosis. É uma palavra grega que significa esvaziamento. Eu quero ter um encontro com Deus. Tá bom, você pode ter um encontro com Deus na bênção, que a gente fala, né? Na bênção. Tô rindo à toa, tô abençoado. As portas se abriram, fui na igreja, o pastor orou por mim, arrumei uma porta de emprego, uma doença que eu tinha lá, ela incurável, ela foi curada, né? Meu filho voltou para casa, meu casamento foi restaurado. Aí é uma experiência que a gente chama de positiva, tá? Então é um encontro com Deus positivo, ótimo. Só que isso aí é uma experiência para conversão, ou para ter um encontro com Deus. Só que tem uma outra experiência que é a da kenosis, que é o inverso. É quando você é esvaziado de tudo aquilo que você tem de posse, meus irmãos. Posse. Porque a gente vai ganhando coisas, que é a minha Bíblia, né? Minha Bíblia. Então eu tenho posse da minha Bíblia, da minha cadeira. Esses dias eu fui na minha casa, né? Aí eu falei, a minha cama, meu sofá, né? Então eu tenho sentimento de posse, meu carro, né? E quando você entra em kenosis, é porque Deus está querendo ter um encontro com você no vazio. No vazio. Aí o apóstolo Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, sendo achado na forma de servo ou de homem, e humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de escravo, morte de cruz. Quer dizer, kenosis é esse esvaziamento, tá bom? Em que Deus quer ter um encontro com você no vazio. Você não tem mais nada, você não tem nem Bíblia, nem cadeira, você não tem mais nada, não tem mais carro, não tem mais apartamento, não tem mais nada, você está no vazio, cara. Você fala, meu Deus do céu, no vazio você não tem um lugarzinho para mim aí não, que tem alguma coisa? Não, tem não, você é Moisés. Hoje você está aqui no palácio de Faraó,
cheio de odalisca para você, os príncipes do mundo vêm e beijam seu anel de dedo, amanhã você está fugindo como um vagabundo pelo deserto só com um cajado e não tem para onde ir. E vai morar de favor na tenda de Jetro, que é o sogro. Favor, morou de favor como genro de Jetro, o sacerdote de Midian. Moisés era ninguém. Aí um dia que ele estava lá procurando as ovelhas do sogro, que nem era dele, as ovelhas, aí um pedaço de arbusto começa a falar com ele, no vazio. Aí no vazio chama Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque nem a sandália você tem direito. Você tira. É difícil, né? Tira aí. Tem nada, cara. Sandália é muito para você. Tira. Quem é, Senhor? Eu sou o Deus. Nem é Deus dele, né? Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E agora vou tirar você aí do favor que você vai ganhar uma casa. E ele vai ganhar uma casa que também não é a casa dele, é a casa de Deus. E um povo que ele vai ter que libertar. Mas o encontro com Deus é nesse vazio de 40 anos, que ele sai do Egito. Aos 40, Deus encontra com ele 40 anos depois. Olha o fator da paciência voltando aí. 40 anos sem falar com Moisés. O camarada matou por em nome de Deus. Ele matou o egípcio lá por causa do povo de Deus. Ele tinha fé, diz o Estevão, né, falou. Estevão falou. Ele pensou que o pessoal ia acreditar que ele tinha sido levantado por Deus. Estevão falou, cheio do Espírito Santo, hein? Moisés pensou que ele era o libertador e que o povo ia aceitar ele. Aceitou nada, 40 anos lá, sem Deus nem falar com ele. Demorou muito. Dá para desistir da fé tranquilo. 40 anos sem Deus falar com você. E aí Deus veio, encontrou com Moisés e falou: para isso te levantei e vou endurecer Faraó. Então nós temos um encontro com Deus positivo. As bênçãos se acumulam, né? Essas bênçãos seguirão você, né? Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Por um caminho sairão contra ti, por 7 vão sair correndo contra ti, ó. Positivo, né? E o encontro negativo, que é no vazio. Tem um livro chamado Escatologia do Indivíduo, tá? Escatologia do Indivíduo. Esse livro é um livro perigoso. É um livro escrito por um padre católico, mas ele é perigoso, mas ele é profundíssimo, muito profundo, porque ele é a escatologia do indivíduo, do eu, da pessoa. E ele vai dizer o seguinte: sabe quando que você vai ter um encontro com Deus real, autêntico, verdadeiro? Quando você morrer. Ele fala: na morte você é vazio. No dia da morte, não tem parente, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem ninguém. E para o católico falar isso aqui é perigoso, porque do lado de cá ele deixa o pessoal intercedendo por ele, né? Rogai por nós agora e na hora da nossa morte, Santa Maria, Mãe de Deus, missa de 7º dia, novena, né? Purgatório. Então, para um católico, um padre católico falar que na morte você está vazio, sozinho, e que não tem como você passar para o outro lado sem passar por Jesus, todo mundo é obrigado a passar por Jesus, porque é ele que tem a chave da morte e do inferno. Ninguém morre se Jesus não autorizar a morte. Sabe? A morte não tem autonomia para matar ninguém. A morte, ela é como que eu vou falar? É um flagelo de Cristo, tá? É um bastão de Jesus. Isso é o padre falando e pegando esse contexto. Ele diz: então quando uma pessoa está morrendo, aí ela entra no estado de consciência do morto, aí ela percebe que ela não tem um níquel para levar para o outro lado. Não tem nada. Pode ser o Bill Gates, não tem nada, não tem dinheiro e não tem influências. Pode ser o amigo do rei, não tem o rei do outro lado. E por que acontece isso? Porque a pessoa está passando por um vale de sombra da morte, um esvaziamento. Nesse esvaziamento é que o estado de consciência dela abre, aí vem Jesus. Eu sou Jesus a quem você rejeitou a vida inteira, a quem você não encontrou a vida inteira. E aí esse padre argumenta que Jesus vai encontrar-se com a pessoa na morte. Por isso que ele é o juiz dos vivos e dos mortos. O que acontece conosco evangélicos é que a gente pode passar por a gente antecipa, né, esse encontro com Jesus, mas passa pelo esvaziamento também. Aí você tem milhares de irmãos contando como que encontrou Jesus quando perdeu tudo.
Perdeu tudo. A gente chama de fundo do poço. Vamos aproveitar o toque do celular?